A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Eu quero fazer essa leitura para compartilhar o que Deus falou em nossos corações. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27 é a nossa leitura nesta noite. Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Amém? Todos encontraram? Se você pode ler comigo, diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você pode glorificar o Senhor pela sua palavra poderosa nesta noite. Pode tomar seus assentos, por favor. Te glorificamos, Senhor, porque Tu és o Deus bendito e soberano. Cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Estamos à Tua dispensação. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, seja em palavra ou pensamentos. Mas eu quero profetizar que toda mente e coração está cativa a Tua palavra nesta noite. Igreja do Senhor, estamos diante de uma palavra e de uma parábola de Jesus. O Senhor colocou no meu coração essa passagem para meditação, para este dia, para esta noite, porque precisa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quando eu olho para a palavra de Deus e começo a trazer um título: minha família alicerçada em Cristo. O que vem fazer, e a razão disto, é porque eu estou observando cada dia a evolução dos tempos, a evolução da humanidade e das famílias nesse tempo, neste século. E todo momento que Jesus se reunia com seus discípulos, ele sentava em uma relva, reunia a multidão, os seus discípulos, e 80% do seu discurso era ensinamento para os seus discípulos. E a sua linguagem era através de parábolas. Ao olhar para o Evangelho de Jesus Cristo, os 4 evangelhos, você encontra aproximadamente 40 parábolas de Jesus citando como lição sobre o reino e para a vida cristã. E você vê bem claro nesta parábola aqui, nesse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 24 aos 27, trazendo lições para entendermos e compreendermos. Se vamos alicerçar na areia ou em uma rocha. Se vamos alicerçar a nossa casa em uma areia ou em uma rocha. Se vamos alicerçar a nossa família na areia ou em uma rocha, ou em Jesus Cristo. Bem sabemos que essa parábola ela traz lições preciosas para a nossa vida. E observando isso, eu pude ver alguns pontos importantes através dessa linguagem de Jesus, quando Jesus fala da areia e da rocha. É muito claro que nesta parábola é destacado os 2 personagens, o homem prudente e o homem imprudente ou insensato. E você percebe que na composição da areia
Existem matérias, existem minerais, e nos tipos de areia, seja ela fina, seja ela média ou grossa, existem impurezas e materiais indesejados. Por isso que aqueles que entendem de construção e vai edificar ou construir um edifício, ele começa a analisar justamente os elementos que precisam ser colocados naquele local para dar sustentação, dar estrutura, dar equilíbrio, para quando acontecer alguma coisa no tempo, num momento, mesmo que abale, o edifício não vem ao chão. E você vê que Jesus se utiliza naquela época para ensinamento de elementos, conhecedores da época, de tal forma que eles entendiam a linguagem de Jesus claramente, seja da areia, seja da rocha. A areia sendo agregado em miúdos natural ou artificial, resultado de fragmentação de rochas, é composto por materiais e substâncias específicas, com os tipos de areia fina, média ou grossa, aonde tem materiais de impureza e materiais indesejados. Já a rocha, ou as rochas, são agregados naturais, formados por ou mais minerais. A sua composição básica depende diretamente do seu ambiente de formação, para ser uma rocha, ambiente de formação. Existem vários tipos de rochas. Quando você olha para os grupos de rocha, você vê vários tipos de rocha. Os geólogos, quando eles estudam regiões antigas com arqueólogos, que fazem perfurações, que eles fazem escavações profundas, e eles cavam naquelas rochas, ele vê as suas divisões. Ali, onde ele divide o tempo, a era da existência daquela movimentação, daquela civilização. É assim a observação dos geólogos e arqueólogos. Olhar para esse momento que Jesus está ensinando para os discípulos, é trazer lições para nós nesta noite. Em quem a nossa família está alicerçada? Em uma areia ou em uma rocha? Rocha aqui, bem sabendo, simbolizando Cristo Jesus. E você observa claramente que toda família alicerçada em areia, diz assim os versículos: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, no versículo muito claro, 26, e não as cumpre, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Aí eu chamo sua atenção, olhar para a estrutura das famílias hoje, seja numa visão antropológica ou sociológica, olhar para como está a formação das famílias hoje, você começa a ver uma situação tão difícil, que quando chega para fazer uma clínica pastoral, nós pastores pedimos a misericórdia de Deus, para nos dar sabedoria, através da sua palavra, com discernimento, para orientar as famílias, para sair de situações tão difíceis, que elas próprias criaram. Se você olha para todas as famílias que estão se estruturando nesse tempo, nessa era, ou algumas famílias, você percebe que em alguns momentos elas estão desajustadas, perdendo o senso moral, degradação profunda moral. Além disto, imergindo em uma filosofia do relativismo, seja os pais, seja os avós. Essa corrente filosófica traz claramente que quer negar
as verdades absolutas, a ética absoluta. A verdade absoluta nesta noite, neste lugar, é a palavra de Deus para a tua vida, para a tua família. A verdade absoluta nesta noite que vem para a sua vida, para fazer algo sobrenatural, é através da palavra de Deus. O Senhor está falando comigo, está falando com você, está falando com todos nós. Eu preciso abrir meus ouvidos e pedir a Deus que venha me trazer cada vez mais sabedoria para conduzir a minha família, a minha casa, os meus filhos. O relativismo está de uma forma tão degradante, tão forte, tão exaustivo dentro das famílias. Filhos que não obedecem mais pais, filhos que mandam pais. Isso é todos os dias. Me lembro muito bem quando um senhor conversando comigo e falando que no seu trabalho tinha um amigo que estava divorciado, estava no segundo casamento, e no primeiro casamento ele tem 2 filhas, e estava dizendo: a minha família que eu construí, que eu só tenho agora os filhos que eu me divorciei, eu estou numa situação tão difícil, parece que eu estou entrando no inferno. A minha filha de 15 anos está grávida. Em uma situação tão difícil, o rapaz não quer assumir. E é um rapaz irresponsável. A minha esposa está desesperada porque é situação tão difícil que ela não quer nem mais estudar. Já vinha sem querer e agora piorou. Eu não sei o que será do futuro das minhas filhas. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Já foi profetizado aqui nos louvores, e foi profetizado pela boca da presbítera Tânia. Deus tem coisa nova para a nossa vida nesta noite. Deus tem coisa nova para a nossa casa nesta noite. Só depende de mim, de você, de nós nesta noite, a entendermos que Deus está falando na sua palavra, e tomarmos uma posição do que Deus já nos deu dentro da nossa casa, seja como pai, seja como mãe, a nossa autoridade, como pai ou como mãe. O seu filho e a sua filha tem 50% da genética do pai e da mãe. Não adianta em momentos turbulentos dizer que seu filho ou sua filha parece muito com o seu pai. Tem as 2 genéticas. Vai apresentar em comportamentos, vai apresentar em relacionamentos. Agora cabe aos pais olhar para esta palavra, que é a verdade absoluta, e desfazer os conceitos filosóficos que vieram neste tempo, nesta hora, aonde Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quando eu olho para a passagem bíblica, que eu vejo Mateus escrevendo e falando bem claro, aonde ele também concorda com Lucas, no capítulo 12, aí vem Lucas, e é muito claro em suas palavras, capítulo 12, versículos 52 e 53, e Jesus falando assim: de agora em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3, versículo 53 do capítulo 12 de Lucas: estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Essa é a palavra de Jesus ensinando, dizendo que nos últimos tempos da sua volta, da volta de Cristo, o que ia acontecer numa visão escatológica nos últimos tempos, Jesus se aproximando, ia acontecer situações tão difíceis que ia se apresentar esses comportamentos em lares, em famílias. Mas se eu estou com a verdade absoluta no meu coração, cravada em minha mente, sacudindo a minha alma, mexendo toda a minha estrutura todos os dias, reconhecendo a minha autoridade como pai, como mãe, eu vou usar da minha autoridade e vou interceder pela situação da minha casa. Eu não vou aceitar a situação, eu não vou concordar. Olhar para situações a cada dia e você ver
E quando você estuda e pesquisa sobre tipos de famílias, os sociólogos apresentam famílias disfuncionais e famílias funcionais. Famílias disfuncionais é aquela que tem as necessidades sociais, espirituais, afetivas ou materiais e culturais e deixam de funcionar corretamente. São famílias disfuncionais. Não funciona de maneira nenhuma as necessidades, seja espirituais, seja afetivas, seja morais, não funciona. É você observar com a criança que está dentro de uma sala de aula, o comportamento dela em sala de aula é o reflexo do seio familiar. Há quem diga os educadores, e eu sou educador. Quando você vai observar e vai trazer uma análise, uma construção, uma investigação, junto com a psicopedagoga, você percebe que todo aquele reflexo daquela criança, dia após dia em sala de aula, ela manifesta como se encontra o seio familiar. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite: Jesus está aqui. Ele já falou que é coisa nova nesta noite. Ele já falou que é mudança nesta noite. Ele já falou que tem algo para nós nesta noite diferente, para a minha casa, para a minha família, para o meu lar. E eu preciso abrir meus olhos espirituais e ter cada vez mais sabedoria e discernimento, e com isto, através dos princípios e valores bíblicos, eu implantar dentro da minha casa. Quem não está me entendendo, diga amém. Você está vendo como é o cenário que a Bíblia já revelou? Que Jesus já falou para os discípulos, como seria o cenário nos lares nos últimos tempos. Todas as vezes que você abre as redes sociais, ou programas de notícias, aonde está falando momentos, como se encontra situações de famílias decadentes, sem senso moral, situações. Mas o Jesus que eu prego nesta noite é o Jesus que ama as famílias. Se não fosse Ele que não amasse as famílias, não estaríamos trazendo essa mensagem nesta noite. Eu preciso entender que essa parábola, eu preciso entender que a minha família precisa estar alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Agora depende de mim as decisões. E o Senhor confia em mim, confia em você, confia em nós, para entendermos que lições podemos tirar. Observe, olhar para a família alicerçada em uma areia. Aí você vê no versículo 26, é aquela que ouve minhas palavras e não as cumpre. Compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Esse homem sensato que edifica a casa sobre areia é aquele homem, bem sabemos, que ele não tem cautela em nada. Você percebe que em alguns momentos, aquele que escuta as palavras e não as pratica. A vida cristã, ela não é vida de utopia, de ilusão. A vida cristã é vida de praticidade. Eu preciso entender que todos os dias eu preciso ouvir, ler a palavra e praticar o que a palavra está falando. E se eu profetizo esta palavra para a minha família, para a minha casa, alguma coisa vai acontecer. Você está me entendendo nesta noite? Você está me ouvindo nesta noite? Aquele que alicerça a sua família em areia, então este homem não cumpre a palavra de Deus. Ouve,
escuta, mas não cumpre. Duas coisas distintas, dois vocabulários distintos: escutar e ouvir. Eu estou ouvindo, quando eu escuto, há uma informação que vem dentro do meu canal auditivo, do meu órgão do sentido, aonde vai levar para o meu cérebro, os neurônios se encarregarem de levar essa informação, para eu tomar ciência e consciência do que eu estou ouvindo, para escutar, meditar e colocar em prática. Não pense que a palavra de Deus é aquela que você coloca em prática, profetiza como se fosse uma mágica e acontece. Não, Deus faz como quer, a hora que Ele quer e como Ele bem quiser. Se Ele quer fazer agora, Ele faz. Se Ele quer fazer depois, Ele faz. Foi muito claro na abertura do culto nesta noite, aonde Eclesiastes capítulo 3 versículo 1, há tempo para tudo debaixo do céu. O que está debaixo do céu é a terra, somos nós, humanos, que Deus criou, e depois Deus nos salvou, e lavou com seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário. Ei, você tem dono, você tem aquele que cuida de você, da sua casa, da sua família. Foi pago um alto preço pela sua família. Eu sou fruto de oração dos meus pais. Apesar de nascer num lar evangélico e aproximadamente entre 12 anos me afastar do evangelho e voltar com 26, não pararam de orar, de instruir e de orientar. Mesmo quando eu saí da casa dos meus pais com 18 anos, vim para a capital morar, para terminar meus estudos, ter uma formação, melhorar meu campo profissional, não deixaram de orar, não deixaram de interceder. A sua oração tem poder no céu, na terra, embaixo do céu. Você que é pai, você que é mãe, mãe que clama, pai que clama, mãe que está de joelho, clamando pelo seu filho, pela sua filha, pode ter certeza nesta noite, é coisa nova na sua casa nesta noite. Deus já falou, Deus vai cumprir. É aquele que fala e que cumpre as suas palavras. Mas eu preciso colocar em prática no dia a dia. Nunca desistiram de orar, de interceder, que Deus me guardasse, cuidasse da minha vida e me protegesse. Então todo momento eu afastado do evangelho, até voltar para os braços de Cristo Jesus novamente, dizer: Senhor, quero voltar para os teus braços, não quero mais desistir da caminhada, quero continuar a cumprir a promessa que tem na minha casa, na minha família, e através de mim, o meu lar ser abençoado, ser próspero, ser cada vez mais um lar que venha trazer como tu precisa para a sociedade e para as famílias, para ajudar, para orientar, para instruir. As palavras de Jesus não foram todos os momentos palavras boas, palavras doces, mas palavras que traziam instruções, que aquele que colocava em prática se tornava diferente. Que nós observamos nos dias de hoje, cada dia que passa está mais difícil construir uma família, construir este lar de forma tão estruturada, espiritualmente, emocionalmente, culturalmente ou materialmente. Principalmente espiritualmente, emocionalmente ou afetivamente, porque você vê situações, intempéries da vida que interferem na família, que abala o pai, abala a mãe, e quando não tem estrutura,
O único caminho é buscar a estrutura de Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes você olha para a situação e diz: não tem jeito. Olha para a circunstância e diz: não tem solução. Olha para o problema e diz: não encontramos a saída. Mas nesta noite Jesus tem a saída para você. Nesta noite Jesus tem a direção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para que você possa trilhar e entender que Ele é o Deus que ama as famílias. Eu sempre gosto de falar que todo momento de uma educação, de uma instrução para o filho, existe mostrar limites. O pastor Jefferson, nosso pastor, foi muito claro em sua mensagem, quando ele falou sobre a criação do homem. Jesus criando o homem e a mulher, coloca no seu jardim e mostra todas as árvores, e disse: dessa árvore não podereis comer, só desta, que é do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, estava dizendo, ou seja, desobedecer, vocês não têm parte comigo. Jesus estava dizendo para o homem: olhem, dentro do jardim, você anda, você caminha, você tem autoridade, mas tem limites para tocar nessa árvore, que é minha, é especial. Deus coloca um limite para o homem, diz: o limite é este, não pode tocar nesta árvore e comer do seu fruto. E quando o homem desobedece, manifesta o pecado sobre a humanidade. Deus estava ensinando bem claro para os pais, para o pai, para a mãe: tudo na vida existe limites, controle. Aquilo que é desgovernado, descontrolado, nunca chegará a uma maturidade. Passará o tempo, porque a maturidade não vem com tempo, a maturidade vem com as experiências, e quem tem mais experiências com Deus, vai chegando à maturidade melhor, de entender o que Deus quer, o que Deus precisa de você, e que você precisa estar disponível para Ele. Então você encontra, bem claro, aí o sábio Salomão escreve em Provérbios capítulo 20, versículo 11, eu gosto muito dessa passagem, quando trata de orientação na clínica pastoral, para os pais observar os filhos. Até a criança se dará a conhecer por suas ações. Provérbios capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer por suas ações, conduta, comportamento. A criança está ali, eu estou observando, está sendo criada, está sendo orientada, está sendo instruída. Como é o comportamento desses pais? Dentro de casa, fora do seio familiar. Então a criança vai absorvendo isto, essas experiências, mesmo sem falar nada, só observando, e adquirindo isso, a aquisição deste conhecimento, para transformar em um comportamento, para que ela chegue a seu momento de formação de personalidade, e ter um caráter formado em sociedade. Ela está todo o tempo observando o que está acontecendo dentro da sua casa, com seu pai, com a sua mãe. Aí o sábio Salomão diz: até a criança se dará a conhecer por suas ações. Então muitas das vezes nós conhecemos uma criança pelas ações dela. Podemos ser que não temos ali uma observação tão concreta, ou um diagnóstico tão concreto naquele momento, mas em vários momentos de investigações você percebe algo, tem algo ali errado. Mas a família que é alicerçada na rocha é diferente. Você observa que a família alicerçada na areia
foi muito claro que é um homem prudente, irresponsável, desajustado, contrário à razão, até mesmo leviano. Dentro do contexto bíblico, se eu olho o que significa falar sobre o tolo na Bíblia, fala aquele que é insensato frequentemente, como alguém que rejeita a sabedoria divina e ignora as evidências de Deus. Você percebe que pessoas escutam instruções da Bíblia, instruções que Jesus orientou para a sua família ser abençoada, e alguns pais estão com essa instrução no seu coração, para aplicar dentro do seu lar, colocar a prática, e muitas vezes não pratica, e quando vai olhar, houve uma situação, uma circunstância que perde o controle. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, entra com ação para ajustar a situação. E hoje é noite de ajuste neste lugar. O Deus que eu creio, o Deus que eu prego há muitos anos, o Deus que eu falo com Ele todos os dias, que eu converso com Ele, o Espírito Santo de Deus vem nesta noite para a minha vida, para a tua vida, para a minha casa, para o meu lar, com a forma tão poderosa, trazendo sabedoria, discernimento e trazendo inteligência emocional para cuidar da sua casa, da sua família. A linguagem é muito clara dos estudiosos. Se não existir a inteligência emocional para cuidar dos filhos, a Bíblia apresenta isso. Não tem como eu cuidar do meu filho, da minha filha. Você escutar história de pai que está com a filha namorando, 17 anos, o rapaz, a menina 17 anos, terminando o ensino médio, escutei há poucos dias isso. E o pai dizendo, não tem problema, ele fez o Enem, passou já na faculdade, vai fazer direito, não tem problema, ele pode vir aqui para casa, pode dormir com minha filha, pode passar uns dias aqui. Que instrução é essa? De educação é essa? Se for um lar cristão, isso não está certo. Se for um lar que prega a palavra, isso não está certo. Está abrindo uma porta no mundo espiritual para aquela situação de uma construção de uma próxima família, e uma família desajustada. Pode casar os dois, pode não casar. Se ela engravida, diz que o rapaz vai assumir, de repente não assume. Ela está estudando, terminando faculdade, ou começando a faculdade, para de estudar, porque tem que fazer o pré-natal. Olha a situação. Quem foi que contribuiu para isto? Eu deixo essa indagação bem forte. Quem foi que colaborou para isto? Se o pré-adolescente, o adolescente ainda não tem uma maturidade de uma construção familiar, de uma família, de um relacionamento, mas eu como pai tenho, que eu já estou 15 anos, 20 anos, 30 anos, casado com a mãe dela, passei várias experiências na vida, várias intempéries da vida, várias situações difíceis, e sei como é a situação, que tem que lidar com a vida, não é assim, sombra e água fresca. Aí quando acontece, aí vem aquele casal que você deixou naquele bem à vontade, não sentou, não conversou, não instruiu, não mostrou qual seria a consequência disto. Aí diz, não, eu quero curtir a vida, está aí o filho, cuida mãe, cuida pai, entrega a mãe e o pai para cuidar. Aí sobra para quem? Para os avós. De quem foi a culpa? Foi de Deus? Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Pode ser que esta palavra nesta noite não está trazendo para você tanta alegria, tanto regozijo, mas é uma palavra que traz admoestação nesta noite para a sua vida, para o seu viver, para a sua casa, para a sua família, porque Deus ama a família deste lugar, e se Deus está falando, porque quer abençoar a sua casa, a sua família. A família alicerçada em uma rocha, todo aquele, no versículo 24, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
Assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele escuta a palavra e as pratica. Não existe pai perfeito e não existe mãe perfeita. Existem os pais que Deus nos deu para cuidar de nós e sermos abençoados. Uma certa feita eu perguntei a Deus: por que eu nasci nesta família? Por que eu nasci nesta casa? E um certo pastor do sul do país, trazendo a mensagem na sua visão, ele como psicólogo, como educador, à luz da palavra de Deus, Deus naquele dia ouvindo esta palavra e ouvindo essa mensagem deste pastor, com sabedoria e revelação de Deus, me trouxe a libertação mental dessa formação que eu tinha na minha mente, porque tinha nascido naquela família. Eu nasci nesta família para o nome de Deus ser glorificado. Eu sou desta família hoje para se cumprir promessas de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu sou de linhagem sacerdotal, de avós, de tios, de sobrinhos, de primos, aonde fomos criados com instrução na igreja. Não é que foram família perfeita, erramos algumas vezes, mas nos arrependemos, dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, tem misericórdia da nossa casa, da minha família. E Deus entrar com providência e agir para se cumprir as promessas na nossa casa. Eu vos trago esta palavra nesta noite, não por trazer, através de um sermão ou de uma homilia, que venha trazer para você só teoria. Não, eu trago essa mensagem nesta noite, com autoridade do mundo espiritual, para o mundo físico, que Deus me deu como início da sua palavra, para dizer: ei, a sua família vai mudar a partir de hoje. O Deus que eu sirvo é aquele que escuta orações neste lugar. O Deus que sirvo é aquele que escuta anotações em caderno, pedindo orações pelo seu filho, pela sua filha, para socorrer aonde ele se encontra, aonde ele anda, que você nem sabe onde ele está. Deus vai lá e age para proteger, e o nome dele ser glorificado. Cante, irmão. O Deus que sirvo é aquele que está atento a todas as coisas neste tempo, e ele escolheu a sua família para cumprir promessas nesses últimos dias, para que as promessas se cumprem e o nome dele seja glorificado, e você poder bater no pé e dizer: a minha casa, a minha família serve ao Senhor, a minha casa, a minha família está levando a palavra do Senhor, mesmo nas tribulações, nas circunstâncias, não como família perfeita, não como pais perfeitos, mas pela misericórdia de Deus. Deus desceu neste lar e agiu para o nome dele ser glorificado. Escute, o homem prudente, ele coloca em prática as palavras e edificou a sua casa sobre a rocha. Escuta a palavra de Deus, as praticas, são prudentes, aplica os princípios e os valores bíblicos. Aquele que está alicerçando a sua família em Jesus Cristo, sempre está preocupado com isto, mesmo em situações difíceis. Observe, os dois versículos é muito claro, os dois versículos, o 24 e o 26, o homem prudente e o homem imprudente. O homem prudente no versículo 24 e o homem prudente no versículo 26. Quando você olha para o versículo 25, você observa que, muito claro, quando fala sobre a casa que está sobre a areia, o que é que aconteceu no versículo 25? Aquele de um homem prudente que colocou a sua casa e edificou sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O homem prudente. O versículo 27, do homem insensato, o homem prudente. E desceu a chuva,
e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você observa que os elementos que foram formando um cenário de destruição, assolação, medo, angústia, desespero, todos os dois passaram. Seja aquele que estava edificado a sua casa sobre areia, seja aquele que estava edificado a sua casa sobre a rocha, todos passaram. Vieram as mesmas circunstâncias, o mesmo tempo ruim, de assolação, de destruição. Mas diz que aquele que estava sobre a rocha, vieram esses tempos e não caiu. Não quer dizer que eu estou com a minha família alicerçada em Cristo, aí a partir de hoje não vai ter dificuldades, não vai ter tribulação, não vai ter desafios, não vai ter circunstâncias difíceis, não vai se apresentar dia a dia intempéries da vida, que eu possa até chegar, perder meu eixo emocional, e começar só naquele dia, desagradar a Deus com lamúrias e lamúrias. Mas Deus está dizendo aqui nesta noite, pode vir o vendaval, pode vir o vento forte, pode vir a chuva, pode descer o que for para destruir, mas aquele que está alicerçado em Cristo, Deus está protegendo esta casa, essa família. Pode até abalar, mas não destrói, não derruba, não apaga. Eu gosto de observar claramente quando Jesus está ali com os discípulos ensinando. Aí ele chega ali naquela roda de escarnecedores, naquela roda de fariseus mentirosos, hipócritas, leva a mulher em adultério, faz o círculo. Aí Jesus chega, aí aponta para Jesus, indagam Jesus, Jesus baixa a cabeça e escreve na areia. E Jesus escrevendo na areia, o vento vem, sopra, apaga tudo que está na areia. Eu entendi uma coisa, a aplicação disto: tudo que é escrito na areia se apaga, tudo que é escrito na areia vai se esquecer, tudo que é escrito na areia se destrói, mas aquilo que é escrito em Cristo Jesus, passa o tempo, passa as eras, passa as datas, passa ano, passa séculos, não se apaga a história da sua família, da sua casa. Não se preocupe nesta noite para dizer assim, dizer não, a minha família não tem solução. Tem solução, só depende de você. Eu preciso entender que eu preciso olhar para os princípios, os valores que Cristo coloca na sua palavra, de verdades absolutas, desconstruir aquilo que estava tentando construir na minha mente, conceitos errados, filosofia de relativismo, e dizer não, a palavra de Deus diz isso, eu vou cumprir o que a palavra diz, com amor, com graça, com misericórdia, com compaixão, na minha casa, no meu lar, com meu filho, com a minha família, e Deus vai agir. É olhar para esta palavra e desfrutar cada dia do que Deus está fazendo nas famílias.